Salve, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Kathleen e vamos para mais uma entrevista aqui no nosso canal da Broken Rock Informação. E hoje os convidados é Rafael Dantas, o vocalista, Augusto Bordini, baterista da banda Ego Abscess. E eu vou chamá-los aqui agora para bater um papo conosco. Rafael e Augusto, sejam muito bem-vindos aqui na Rock and Rock. Que satisfação! A satisfação é toda nossa, valeu aí pelo convite e estamos aí para tudo que for necessário. Excelente, obrigado aí pelo convite. E é isso aí, vamos bater um papo, vamos falar de rock e entreter a galera, né? E para a gente começar, galera, por que vocês escolheram eu não sei, Modern Power Metal propriamente dito, para ser a essência da banda? Como que vocês mesmo assim definem esse estilo de música e que artistas, propriamente dito, que teve maior influência na sonoridade de vocês, da banda, né? Então, inicialmente a gente escolheu o estilo do Power Metal justamente pelo gosto pessoal, né? Por realmente estar sempre muito imerso em bandas desse estilo. E o fato da gente ter denominado a banda como uma banda de Modern Power Metal foi justamente para meio que diferenciar, digamos assim, que a gente não está... Nossa, agora foi uma... A gente basicamente não está tão vinculado ao Power Metal, ao Power tão Metal mais tradicional. A gente busca, sim, elementos do Power Metal, né? A gente se denomina dessa forma, entretanto, a gente tenta a todo tempo trazer a nossa cara, que consecutivamente acaba dando um toque mais moderno. A gente traz coisas que são do nosso gosto, alguns elementos de prog, a gente gosta de elementos musicais variados, então sonoridades variadas, e a gente tenta trazer isso pro Power. E quando a gente traz essas coisas pro Power, a gente foge do que é o tradicional, que as pessoas estão acostumadas aí a ver geralmente. Então a gente tem a essência do Power Metal, mas com esse toquezinho assim, apimentado, vamos assim dizer. E a gente acaba classificando dessa forma. Na verdade, um termo que muitas bandas até usam, esse termo, justamente por essa questão, por ser um Power Metal, ter as essências do Power Metal, mas ter esses elementos aí que complementam e fazem com que ele tenha uma cara diferente aí. Então, quem ouve o nosso trabalho vê nitidamente isso daí. Vê que é Power, vê que é pesado, mas consegue também identificar alguns elementos que, enfim, que somam ali, e a ideia é fazer cada vez um trabalho mais brilhante com esses elementos aí, adicionando as músicas que a gente tem. Obrigado, Augusto. Obrigado por destravar o diálogo. Valeu demais. Agora destravou a chavinha do Rafa. Agora sim, agora vai. Uma respirada. Então, e sobre as influências, justamente a partir de algumas bandas que pegaram justamente essa influência de adicionar novos elementos, né, para a banda, que vieram inclusive de bandas até mais tradicionais. Se a gente parar para observar, uma das maiores bandas de power metal do mundo é o Helloween, por exemplo. O Helloween do Keeper of the Seven Keys é totalmente diferente do Helloween do The Dark Ride, né? Porque justamente tem novos membros diferentes, com influências de sonoridades diferentes, fazendo com que o álbum de um para o outro fique totalmente diferente, né? E a gente pode observar claramente que o The Dark Ride e os álbuns seguintes são álbuns com elementos mais modernos, vez ou outra é uma afinação mais baixa que a outra, ou de repente tem algum tipo de riff que não é comum no power metal, né? Porque normalmente o tradicional é sempre aquele lance, né? De palhetada alternada, pedal duplo em semicocheia em 400 BPM e por aí vai, né? E aí o que acontece? A gente realmente abraçou esse lance de que música é muito bom para você ficar simplesmente preso a uma única vertente. E a partir disso a gente sempre coloca vários elementos.
seja elementos até da música pop, até o mais extremo do metal. Quando a gente fala de influências, tem um lance também que é assim, individualmente, cada um de nós como músico ali da banda, nós temos influências individuais, músicos que a gente admira e não necessariamente eles conflitam dentro do mesmo estilo muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu sou muito fã do Neil Peart, baterista do Rush, que não toca metal, mas tem uma influência muito grande no meu jeito de tocar. Também tenho muita influência no meu jeito de tocar do Eloy Casagrande, que toca no Sepultura, que já é um som bem diferente do nosso em diversos aspectos, pela pegada deles, pelo trash e tudo mais. Então, mas isso meio que soma no meu jeito de tocar e a gente leva isso para a banda. E sim, as influências gerais da banda acabam sendo aquelas que, em comum, nós temos como influência, que cai justamente nisso que o Rafa falou aí, né? Então, assim, influências tem bastante ainda. E a gente quer cada vez mais influências para justamente somar cada vez mais no nosso vocabulário e produzir materiais cada vez melhor e mais ricos para todo mundo que está ouvindo. Agora vem cá, pessoal, quem tem o costume assim de estar compondo as músicas da banda? E o que cada uma representa para os membros da banda? Quais as principais temáticas ali abordadas? Então, normalmente a maior parte das composições costumam ser minhas, embora isso aconteceu mais no primeiro álbum, né, que é o Serpent's Tongue, que inclusive está aqui. Olha só! E assim, eu estava num momento muito imersivo quando eu comecei a compor esse álbum, muito reflexivo, né, a respeito da vida, a respeito de perdas, de ganhos, da falta de motivação, da busca por motivação. Então eu acredito que a cada dia que eu estava passando por determinado tipo de sentimento, de emoção, eu estava escrevendo. Então eu acredito que a inspiração foi o dia a dia. Até o cotidiano ali que você Isso. meio que Isso. A música ela é muito de momento, né? Então, assim, o primeiro álbum, que foi o Serpents, o Rafa ele estava vivendo momentos da vida dele, e o Guto também, que compôs algumas das músicas, estavam vivendo momentos da vida dele, e aquilo serviu de inspiração para eles fazerem, essas músicas maravilhosas. E eu costumo brincar que é um talento fora de série, esse talento de composição que os meninos têm, porque eles conseguem muitas vezes pegar situações da vida, alguns tombos, rasteiras da vida, e transformar isso em música, cara, e trazer isso para uma arte que é realmente fascinante, sabe? Mas hoje a gente vive uma realidade diferente do que vivia anos atrás. Hoje eles vivem uma realidade diferente do que eles viviam anos atrás. Mas e meio que hoje a realidade atual a gente está tentando passar para as músicas que a gente está trabalhando e compondo para os nossos próximos álbuns. O Rafa, sim, ele encabeça as composições, muito das coisas, a grande maioria parte dele, mas é sempre um processo muito democrático, vamos assim dizer. O Rafa está todo momento perguntando a nossa opinião, querendo que a Enchendo gente o saco. querendo que a gente enriqueça cada vez mais as músicas com as coisas que a gente acha legal e tudo mais. Ele dá bastante essa abertura pra gente aí. E eu acho que assim é o jeito mais eficiente da gente fazer um trabalho legal, porque não é uma linha de produção, acaba sendo realmente inspiração. E aí é onde a gente consegue, de repente, no final, entregar melhores resultados, né? Essa é a sensação que a gente tem, pelo menos, ao compor as nossas músicas aí. Você deve estar conversando com, enfim, bandas, galera de rock bastante por aí. E eu acho que a galera, de modo geral, meio que vai nessa linha, né? De fase que tá vivendo na vida e usar isso como inspiração. Às vezes uma ideia vem do absolutamente nada. Um dia você acorda e, te vem uma ideia, um rabisco ali de alguma coisa que mais pra frente pode virar um baita som. Então, acho que música é arte acima de tudo, né? Então a gente tem que usar a inspiração, não adianta, né? Então Pois é. é meio que por aí. E o melhor de tudo é que, assim, é engraçado como a vida é, né? Às vezes você tá num dia não tão legal e é justamente no dia não tão legal que você tem o momento ali de inspiração para fazer uma música mais motivacional. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com a I Am Free, que é uma das músicas assim mais queridas do disco, né? E entre essas questões que a gente estava falando a respeito da democracia dentro da banda, de como a gente trabalha junto a respeito das coisas, embora eu seja o cara que assim encabeça mais as coisas assim na banda,
Mas, por exemplo, a música que tem o nome da banda, que é a Ego Absence, né? Que tá nesse primeiro disco, foi composta pelo guitarrista, né? Que é o Guto Gabrelon, que... Assim, esse disco, quando ele estava sendo composto e produzido, ele estava sendo feito como quase uma banda de uma pessoa só, né? Até que o Guto entrou, ele foi indicado pelo guitarrista Renato Domingos, do Armada, que é um grande amigo meu, e aí ele não tinha como não tinha como fazer uma indicação melhor, porque a conversa bateu, tudo funcionou com uma química maravilhosa e a gente sempre trabalhando como se tivessem duas cabeças com a mesma configuração. E aí a linha de produção foi 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 a assim, mil, né? Foi a milhão. excepcional, né? Exatamente. Até porque é o seguinte, o disco ele era para ter apenas 8 músicas. Temos 12, né? Cara, foi. Então, Que eu vi. é, ele trouxe duas músicas, né, que foi a Larry Bird, que é uma outra muito pedida, né, no nosso repertório, nos shows e tal, e a Ego Absence, né, que tem o nome da banda e tal. E a partir daí, ele também um lance muito legal é que assim, foi uma inspiração individual, né, de cada músico e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma inspiração que veio dele, por exemplo, para mim criar mais, por exemplo, né? A gente tinha já as 10 músicas ali, que normalmente em vários álbuns de metal por aí a gente lança em torno de 8 a 10 músicas e tá tudo certo, né? Mas aí como ele entrou, ele trouxe mais duas músicas e aí me estimulou bastante a criar mais. Eu acabei criando uma intro para o disco, né? Que é a Full Strap Symphony, que é uma, uma música erudita, né? Uma abertura meio cinematográfica e tal. E o fechamento do disco, né? Como se fosse uma conclusão de toda uma história, de vários momentos, de várias vivências, que vão desde um momento terrível até um momento mais motivacional, né? Então a música, ela permeia por vários sentimentos, por várias emoções, que vão de ganhos a perdas, de motivação a até uma certa dor de cotovelo e por aí vai. Nossa. Agora vem cá, o nome da banda, assim, me chamou muita atenção. Eu queria que vocês explicassem a origem do nome da banda, Ego Absence. Por que Ego Absence? Bom, inicialmente, uma coisa que eu já percebi que é o motivo pelo qual se destrói muito as coisas no mundo é justamente por conta da vaidade, do excesso da vaidade. Porque eu acho que é importante a pessoa ter o mínimo de vaidade para poder se valorizar, né? Mas ao mesmo tempo o excesso, ela faz com que você se valorize demais desvalorizando os outros. E é justamente uma coisa que eu notava como um problema principal em muitas bandas que já mudaram de formações 1000 vezes aí pelo motivo de excesso de problemas, conflitos de ego, né? E aí o que acontece? Eu queria muito ter uma banda que tivesse um nome que tivesse uma relação com a ausência do ego, né? E aí, vendo algumas pesquisas que eu estava fazendo no Google para tentar realmente dar um nome para essa banda, eu dei de cara com a citação de Osho, né? Que é um guru indiano bem famosinho aí, né? E na frase dele lá, na citação, dizia o seguinte, que a ausência da consciência é o ego. E enquanto o ego está ausente, o amor está presente. Aí, eu pensei, nossa, ausência de ego, ego absence. Fechou. E como que e assim, a primeira vez que vocês apresentaram esse nome para o público, para a galera, como que foi a reação das pessoas, a questão da receptividade? Deve ter sido assim bem bacana isso aí, né? Pelo visto. Então, eu acho que foi até muito fácil, mais fácil do que eu esperava, porque as pessoas já tinham até feito certos diminutivos, né? Ô, cara, e aí? E aí, Igor, quando é que vai tocar? E aí, Igor, quando é que vai lançar o primeiro álbum tal? Pô, gostei do single da Eagle, Eagle, Eagle. E aí ficou nessa, né? Aí Então, colou. Aí colou colou e deu fácil, certo, né? No colou final das fácil. contas. Pois é. Até porque normalmente muitas bandas elas fazem o máximo para ficar muito fácil de entender. Às vezes a banda tem um nome só, né?
Me fala uma música do Serpents mesmo, né? Que é o primeiro álbum de vocês que, assim, de certa forma gerou uma grande comoção do público. Alguém chegou em você assim, se essa música aqui me causa essa emoção muito, muito grande. Tem alguma assim especificamente que gerou tudo isso? Olha, teve umas conversas que a gente teve no grupo da gente recentemente, né? Faz pouco menos de um mês, que a gente justamente estava vendo a recepção do público em relação às músicas da gente no Spotify. E, por incrível que pareça, a música mais tocada do disco é justamente a balada que tem no disco, que é a Colibri, Mais né? melancólica. A mais melancólica. Mas Embora essa música seja muito contraditória e confusa para muita gente, porque a melodia e a harmonia dela, toda a sua estrutura, ela realmente é muito melancólica. Mas a letra em si, ela é uma verdadeira love song. É muito engraçado isso. pô, A balada, gente recebe balada muito, assim, love song. a gente Pois é. recebe muito feedback da galera, assim, a gente tenta a todo tempo manter o contato com os nossos fãs e também Sim. amigos, né? Muito próximo, a gente tenta manter esse contato muito próximo, nós temos grupo de WhatsApp, onde nós estamos junto com todo mundo ali, conversando no dia a dia, batendo papo, dividindo momentos legais, às vezes Sim. o pessoal está compartilhando com a gente em grupo do WhatsApp, a gente tenta manter essa fanbase bem ativa. Então a gente acaba tendo bastante feedback de diversas músicas e tomando por base em shows, a gente vê que é uma música que assim, que a galera se emociona muito e vibra muito, é justamente a I Am Free, que é a música que o Rafa foi a pioneira aí, a música que o Rafa deu o start em todo o projeto com Verdade. ela. Um tapé E inicial. é uma música que você vê assim a galera realmente vibrando muito. Você vê que a galera tem muito carinho. E não é aquele lance que acontece em outras músicas mais pesadas, que a galera tá realmente vibrando de energia. A Por galera tá indução, realmente né? a galera tá vibrando por emoção mesmo. Eles sentem a música e todo mundo que a gente conversa, o feedback com relação a I'm Free é muito emocionante assim. A Verdade. Colibri, ela é uma música que a gente executou pouco em situações ao vivo, devido ao formato dela ser uma balada, voz e piano. Muitas das oportunidades que a gente teve de tocar, a gente tinha que realmente entregar um showzão no palco, então a gente optou muitas vezes por não colocar ela e no nosso set list. Mas quando encaixamos também, a gente viu que, meu, a galera adorou. Então, assim, a gente, Funcionou a bem. gente tem até ideias para Colibri aí, para poder realmente justamente presentear, desculpa, todo mundo que tem uma sensação e um sentimento muito bom por essa música, que a gente também tem um carinho muito enorme, então seria essas duas, né? Se o Rafa falou da Colibri, eu fico com a I'm Free, aí a gente fica nesse empate aí. Tá certo. Porque assim, eu tô no caso levando em consideração a questão do público por meio dos streams, né? Mas tem Sim. logicamente a nossa fanbase que tá sempre mais próxima. A gente tem um grupo de WhatsApp com mais ou menos umas 100 pessoas. Então a gente tem sempre um contato constante ali, tá sempre trocando ideias. Inclusive, deixo aí um abraço para a galera da família Ego Absence, né? E a galera do Frontline que tá sempre com a gente em todos os shows lá na frente do palco, cantando com a gente. Isso é uma coisa totalmente impagável. A Então, gente tem que tirar o chapéu pra galera ali. A é verdade. galera. Tem A uma galera galera que, olha, falar pra vocês, sem eles não tem ia show. ser difícil tá até agora, assim, com a energia que a gente tá, porque a gente tá Sim, a todo vapor. E é por causa dessa galera, por causa da galera que a gente sabe que tá com a gente, que gosta da gente de verdade, que ama o nosso trabalho. Então, assim, Energia. cara, a gratidão é um negócio que a gente tem muito, muito, assim, e a gente preza sempre por ter esse contato próximo com eles, justamente para mostrar que eles também são parte da nossa banda. A Eagle é isso Absence aí. deve muito a essa frontline. Enfim, a galera que quando a gente se encontra em situações de show, ou até mesmo em camarim, porque eles são nossos amigos mesmo, tem total autonomia de, enfim, estar junto com a gente em qualquer lugar, a gente abraça, conversa, bate papo e dá risada, assim, Exato. é uma energia extra Cara, isso que a aqui, gente, assim, como músico, a gente, meu,
valoriza muito, muito mesmo. Então, Com um abraço aí certeza. pra galera. Não sei se está todo mundo aí acompanhando, mas quem tiver, sinta-se abraçado aí nesse momento. Pessoal, em que ponto se encontra o trabalho da banda? Vocês já estão aí preparando algum material novo, novidades, turnê? Como é que está o andamento aí das coisas? Então, depois do lançamento de Serpent's Tongue, a gente infelizmente entrou naquele processo da pandemia que atrapalhou um Isso. monte de planos da gente, um monte de datas que a gente tinha para fazer. Infelizmente, foi tudo cancelado. Mas ao mesmo tempo teve a mobilização de vários YouTubers do metal brasileiro, como o Heavy Talk, do Moita, teve o Ederson Leão, o Caio Indica, que fizeram vários festivais online, onde Ai, eles fizeram realmente um movimento muito interessante, no qual fez com que muitas bandas, que inclusive muitas até desconhecidas, viessem à luz, né? Vissem a luz do dia e o pessoal começasse a se conhecer melhor, né? Porque a maioria das bandas que são assim maiores não estavam conseguindo se apresentar e a gente estava à total disposição aí, né? Querendo realmente um pouquinho de espaço. Então eu acho que foi fundamental, não só para a galera conhecer e saber que existem mais bandas, né? Além das bandas gigantescas que temos aí no país. E realmente mostrar que o Brasil não é só o país do samba, né? E aí, depois desse processo, né, a gente lançou 2 versões acústicas, né, de 2 músicas da gente, que é I Am Free, que é uma das mais queridas, e Against the Tide, que é uma música muito pesada e a gente conseguiu ainda adaptar para um formato mais acústico. E depois disso, a gente ainda conseguiu fazer alguns lançamentos, né? Como antes ainda do lançamento de Serpents, a gente fez uma versão metal para uma música do Billy Ocean, que é uma música da década de 70, né? Na época que ele tinha uma banda chamada Scorched Earth, né? E ele depois se lançou solo numa carreira mais disco music, e é uma música que eu escutava desde criança, então eu adorava essa música e eu sempre sonhei em cantar ela de alguma forma. Então eu acabei fazendo uma versão power metal dela. Então muita gente já conhece e tem acesso por meio do YouTube, dos streamings. Depois a gente lançou também uma versão para Cross of Thorns do Black Sabbath, né, que foi por um tributo pro Antichrist Magazine, que é um blog europeu, né, que fizeram um tributo de mais de 4 horas de duração, com um monte de banda que vai de banda brasileira. Eu acho que tinha pelo menos umas 5, 6 bandas brasileiras, fora várias que variava de Estados Unidos, Alemanha, França e por aí vai. E por último, que foi um dos momentos assim que foi bem interessante, foi o convite da Secret Service, que é uma gravadora de um brasileiro que está vivendo hoje em dia na Inglaterra. E ele fez um tributo aos anos 80 e a gente acabou sendo convidado para participar. E a gente fez uma versão da música Hold the Line, da banda Toto, que é uma banda, acho que é inglesa, né? É inglesa. Da banda do Steve se não Lukather. me engano, todo é. É uma banda inglesa. Eu E a acredito. gente saiu nesse disco aqui, que é o tributo, é um disco duplo. Agora dá pra ver. Ah, cara, Que que capa The maravilhosa. Best Noise Ever é um disco duplo, né? Um Nossa, digipack muito bem feito, muito bem feito maravilhoso. ali. Inclusive foi feito pela mesma fábrica que fez o nosso disco também, que é o Serpent's Tongue, que também é um digipack bem bonito, muito bem Nossa, feito, com muito carinho. muito bom. Eu costumo falar que assim, a gente tomou um balde de água fria, Gelada. porque a pandemia veio para todo mundo, então meio que não é assim, é uma desculpa nem nada, mas muitas bandas vinham com anos de carreira, tiveram uma pausa durante a pandemia e precisou aí depois retomar os trabalhos. No nosso caso, a gente lançou o Serpent's Tongue no dia 9 de fevereiro. Quando foi 1º de março, coisa de 22 dias depois, nem isso, a gente fez o nosso primeiro show ao vivo, que foi no Carioca Clube, que foi um show onde nós abrimos para a banda Vision Divine, uma banda italiana de power sensacional. E aquilo foi um gás para nós, no sentido de, é o ano da gente tocar o nosso CD muito, com muita energia. E não deu 10 dias do nosso primeiro show, Aí veio coisa de 30 dias do nosso lançamento,
algumas prefeituras e cidades já falaram que ninguém saia de casa. Então a gente falou, o ano que era pra gente tocar o nosso álbum mesmo, não vai poder. Então a gente foi obrigado a se reinventar, no sentido de refazer algumas versões de músicas, como o Rafa mencionou, como a I Am Free e a Against the Tide, para um formato acústico, um formato meio que collab, que era o que está acontecendo muito naquela época, né? A gente tentou se vincular e participar do máximo dos festivais online. Aí a gente tentou produzir material e contou com o apoio de todo mundo que estava trabalhando nas mídias digitais, muito mais forte nessa época, porque realmente não podia sair de casa, não deveria sair de casa. E a gente precisou realmente se reinventar. Foi da onde veio ideias, convites para de repente fazer outras versões, a Cross of Thorn, a Hold the Line, e foi meio que surgiu tudo daí. E a gente, ao invés de sair para tocar naquele ano, a gente meio que trabalhou nos bastidores, produzindo mais material, juntando mais material para próximas composições, e enfim, foi o que sobrou para a gente fazer. Quando passou esse período, pouco pós-pandêmico, vamos dizer, a gente já conseguiu visualizar algumas oportunidades de tocar e tudo mais, onde a situação já estava menos pior e onde, enfim, a gente já estava com uma flexibilidade para poder fazer shows. Então a gente foi realmente tocar com 1 ano de delay do nosso lançamento. E assim, foi uma pena ter esperado 1 ano, mas isso, por outro lado, quando a gente foi de fato aos palcos, a gente estava a todo vapor. A gente estava assim, doidos, na sede por palco. Então a gente entregou shows que, no meu ponto de vista, foram maravilhosos para a galera, assim. E nesse momento, a gente ainda está nessa fase de fazer shows. A gente está, né, voltando à sua pergunta lá no comecinho, a gente está numa fase de trabalhos, composições para o nosso próximo álbum, porque o nosso Serpent Song já completou 3 anos, embora de estrada só 2, mas 3 anos desde que ele foi lançado. E a gente já está vislumbrando para esse ano aí um novo álbum, lançamento. Estamos trabalhando em ideias, já estamos com ideias prontinhas. Spoiler aí para quem gosta do nosso trabalho, já tem algumas musiquinhas prontinhas, já tem umas que ainda estamos amadurecendo um pouco mais. Estamos também junto assim, com outros parceiros, vendo possibilidades de possíveis tributos também, participações em eventuais trabalhos podem acontecer, mas estamos nessa fase de tocar ainda o nosso Serpents, que a gente nunca acha que tocou o suficiente, né? Você fez 1 ano inteiro de shows, fala, não, podia fazer um pouquinho mais, né? E tocar mais esse disco e trabalhando também na composição do disco novo. E basicamente esse é o momento que a gente vive hoje, né? Todo mundo da banda vive esse momento aí, pensando no próximo álbum, e caindo aí para a estrada, tocando junto com essa banda linda aí, que a gente tem muita harmonia e muito amor. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu quero agradecer demais vocês terem aceitado o nosso convite aqui para trocar uma ideia sobre a banda, né? Eu queria que vocês deixassem as redes sociais da banda, para a galera começar a curtir o som de vocês, saber um pouquinho mais da trajetória e uma mensagem aí para o pessoal, né? De encerramento. Bom, primeiramente, agradecer o espaço, valeu aí pelo convite, está sendo um prazer estar participando aí de mais uma entrevista, com muita qualidade, inclusive, valeu mesmo. Bom, nas nossas redes a gente tem o Facebook, né, que é Eagle Absence, facebook.com/EagleAbsence. Temos o Instagram, que é instagram.com/EagleAbsenceOficial com 2 Fs, né? E estamos no YouTube, estamos no streaming. Temos também as versões físicas do disco, né? Tanto da Eagle Absence como algumas cópias limitadas do The Best Noise Ever. Dos nossos produtos, hora do merchan, né? Temos também as camisetas da Eagle Absence. Cara, Opa. Show de bola. Olha só que legal. Linda. Né? Feitas com muita qualidade, feitas pela melhor estamparia do país, né? Que é a Bueno Estamparia, olha, Serpents. Nossa, show de bola. Muito bem feito. E, eu só tenho a agradecer pelo espaço, pelo carinho, a galera que vai assistir aí
conheço a Eagle Absence, dê uma oportunidade para conhecer o que tem aí de legal no Power Metal, não só para Eagle Absence, mas para várias outras bandas do nosso país que estão dando duro, fazendo material de qualidade, porque é assim que a gente realmente vai ter uma cena de verdade, com muitas bandas e todo mundo podendo realmente oferecer cada vez o seu melhor, tendo estrutura. É isso aí. É. Tamo junto. Eu só queria, enfim, só complementar um pouquinho. Agradecer, sim. Primeiro de tudo, fazer um elogio à iniciativa, né? Hoje em dia, falar de rock, metal, é um negócio que as pessoas acabam querendo, muitas vezes, em ocasiões distintas, fugir desses assuntos. Não dá tanto palco para isso, porque hoje em dia, se você for pegar o ramo do entretenimento, de modo geral, tem diversos outros estilos musicais que a galera muitas vezes prefere. Então é muito legal ver que tem pessoas que ainda deixa essa chama acesa aí e tá cuidando para essa chama nunca apagar. Então, parabéns pela iniciativa aí, parabéns por, enfim, por todo o trabalho em relação ao rock, né, de modo geral. E é isso, as redes o Rafa passou, fez o nosso merchan. A nossa banda, nós somos em 4 integrantes hoje em dia, onde o Rafa é o nosso vocalista, o Rafa é professor de canto, então se você também tá precisando de umas aulinhas, quer aprender, quer melhorar a sua técnica aí, ó, o Bonitucho pode te ajudar com toda certeza, né? Pode crer. Trabalha com aulas online, então às vezes você é de muito longe. Da China. Exatamente, mas você, pela internet, você consegue ter acesso. O Rafa tem uma estrutura muito legal para aulas. O Guto também é professor de guitarra, né? Ele também trabalha na parte online. O Guto Gabrelon, para quem não conhece ele, né? As redes sociais dele estão todas como Guto Gabrelon, né? Ele é um baita guitarrista, um cara fora de série, um baita professor, assim. O Guto, acho que é o cara que eu conheço que mais tem aluno. Ele, e com certeza verdade. cabe mais aluno na agenda dele aí, porque ele é um cara que ele realmente dá o sangue para as aulas dele, além de trabalhar para a banda. O André Fernandes, é o nosso baixista, o Bonitucho, lá de Guarulhos. Ele é o que está um pouco mais distante da gente, está aqui em Sorocaba, o Guto em Barueri, então o André está um pouco mais distante, mas também professor de contrabaixo e violão também. Então o André também, as redes sociais dele é André Fernandes, lá pela rede da Eagle você consegue achar. E eu sou o Augusto Bordini, sou baterista aí, tô com a galera aí cuidando do barulho. E... Professor de bateria também. Eu tô apenas com aulas presenciais em Sorocaba, devido à minha estrutura e tudo mais, então não sei se tem algum sorocabana aí. Se tiver algum sorocabana também, pode procurar. E, enfim, é isso, só falando de todo mundo da banda, né? Dando espaço também para os meninos que não estão presentes aqui na entrevista, mas são da nossa família aí. Então, é isso. E, mais uma vez, obrigado pelo tempo de ter batido esse papo com a gente. E um último recado que eu acho que é o mais importante de todos. Muitas vezes, as pessoas, elas querem ver rock, metal lá na cidade delas, onde elas estão. E às vezes falta só um pouco, às vezes lembrar de uma iniciativa, conhece alguém que tem uma casa de show, alguém que de repente pode trazer uma banda. Então, assim, a Eagle tá de portas abertas para ir para qualquer lugar, para de repente botar o nosso som para quebrar em qualquer palco que seja em outro estado, seja em São Paulo, não tem problema, a gente sempre vê as possibilidades. Então, as pessoas que estão vendo, de repente, tem vontade de ver as bandas, ver o metal nativa de novo, às vezes lembrar, conversar com um amigo, um conhecido, de repente, o que vocês acham? E tendo a oportunidade, pode lembrar da gente aí, conversar com a gente, que a gente tenta mover os pauzinhos para poder chegar aí e arrebentar. Em cima do palco a gente resolve, tá bom? É isso aí. Show de bola, gente. Valeu demais vocês terem estado aqui hoje, aqui na Broken Rock, né? É bom conversar com bandas assim do gênero metal, do rock de um modo geral, porque eu também já entrevistei artistas de outros gêneros, do rap, pra vocês terem noção. Da hora. Sim, ir além, né, gente? Ir além. Com A certeza. gente não pode desistir. Jamais. Então é isso, certeza. pessoal. Muito obrigada. Sucesso para a banda, tá Muito bom? obrigado. E que os futuros projetos aí possam também fazer mais sucesso ainda. Valeu demais. Obrigado, hein? Excelente. Valeu, viu? Valeu, até mais. Até mais.